Boa noite, pessoal. Episódio número 1, podcast Conversa às Cegas. Episódio piloto. E hoje nós vamos falar sobre espiritismo. Nós vamos entrevistar aí nosso amigo Luciano. Meu nome é Lindomar Batista. Sou Lucas Rafael de Andrade, me chama de Lucas ou de Rafael, tanto faz. Luciano Fernandes, a vosso dispor. Pô. E o melhor entendido sobre o assunto é ele, né? Bom, eu confesso que eu não sei nada. Mas não muito entendido, mas vamos lá. Primeiramente, você acredita no espiritismo? Exatamente. O espiritismo não é uma religião. O espiritismo é uma filosofia com base científica e como filosofia de vida, ligação com Deus. Não é uma religião. Nós não temos... Aquelas pessoas que acreditam no espiritismo não têm dogmas ou alguma coisa a ser pregada, uma oração pronta, como outras religiões têm os seus dogmas, os seus símbolos. Nós não temos. O espiritismo não tem nada disso. É apenas uma filosofia de vida com base científica. Quando você fala base científica, você se refere ao que exatamente com base científica? No início, o espiritismo ele foi decodificado por Allan Kardec. Conhece esse nome? Era um cientista francês. E aí, por volta de 1857, escreveu o seu primeiro livro, decodificando o fenômeno espiritual através de a organização de psicografias, manifestações espirituais. Ele, como cientista reconhecido, a princípio ficou cético, não acreditava, encarava como todos, alguns ainda pensam hoje, como uma forma de magia, de entretenimento, até que ele descobriu que realmente existia algo além do mundo material, do mundo físico. E ele passou então a estudar, certamente foi escolhido pelo plano espiritual para fazer isso, e se tornou a pessoa mais importante dentro do espiritismo. É conhecido como o nosso ator principal, por ter colocado à disposição todo o conhecimento que a gente tem hoje. Então, baseado nisso, ele não é o fundador do espiritismo, ele é apenas o decodificador. Então, ele conseguiu decodificar o espiritismo e colocar num livro. Seria isso? Exatamente. O espiritismo ele sempre existiu, as manifestações espirituais aconteceram, só que não, da forma científica que foi colocada foi por Allan Kardec. E aqueles fenômenos que aconteciam em meados de 1800 na França, das cadeiras giratórias, as mesas giratórias que flutuavam no ar, poderia ser isso verdade? Se aconteceu mesmo? Bom, à medida que há vários relatos, né, disso. E algum livro dele deixou escrito? As primeiras manifestações registradas por ele foram dessa forma. Mesas girantes, cesto com lápis que se movimentavam, pessoas se reuniam, se colocavam à disposição, que hoje a gente conhece a denominação de médium, que é a pessoa que faz essa ligação entre o mundo espiritual e o mundo material, e essas manifestações aconteciam dessa forma. Era a forma encontrada no momento pelo plano espiritual para que essa comunicação acontecesse. A partir dos estudos dele, ele organizou tudo isso e colocou em livros. O primeiro dele, o Livro dos Espíritos, que era um livro basicamente de perguntas e respostas. Médiuns faziam as perguntas que na época provavelmente eram feitas quase todas por ele, procurando a base da humanidade, a evolução, todas as características que a gente encontra hoje. Se formos ler no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar como se tivesse sido escrito hoje. E por que esse fenômeno
Por que hoje em dia não acontece mais isso? Teria em algum lugar algum episódio no que aconteceu, poderia ser visto, hoje em dia, poderia ser refeito esse fenômeno, ou hoje em dia não teria mais como refazer? Os fenômenos espirituais, as manifestações, contatos com o plano espiritual, eles acontecem até hoje. De certa maneira, não como mesas levantando, mas o contato ele existe. A gente talvez tenha acontecido com um dia de um copo quebrar, uma porta bater, alguma coisa nesse sentido. Não necessariamente sejam manifestações espirituais. É preciso eliminar todas as evidências de que aquilo seja um fenômeno natural. Como o catolicismo faz para tirar o exorcismo da hipótese, ele tenta eliminar todas as outras hipóteses. Exatamente, para ser realmente uma comunicação espiritual através de um som, de a batida de uma porta, que é conhecido por nós como casas mal assombradas, né? A gente ouve esse termo. Provavelmente são manifestações de espíritos que ainda estão presos nesse mundo material, que de alguma maneira se manifestam assim, batendo portas, criando medo nas pessoas que estão ali, que não têm conhecimento devido para resolver esse problema, mas ainda eles conseguem fazer essas manifestações. O plano espiritual, ele consegue se manifestar de várias formas, seja visual, seja por som, seja por contato mental. Existem várias maneiras de se comunicar com o mundo espiritual. Quando não se encontra um motivo real para que aquilo aconteça, como uma troca brusca de temperatura, um choque térmico, quando não se encontra algum tipo real, passa a se estudar a possibilidade de ser uma manifestação espiritual. Então, são várias as coisas que podem acontecer nesse momento. A forma mais conhecida de contato é, hoje em dia, depois de decodificado e de trabalhado no espiritismo, é o contato mediúnico com psicografias, com manifestações de espíritos que conseguem ouvir ou ver algum espírito, médiuns que conseguem ouvir ou ver, que passam a mensagem que deveria ser passada. Vou procurar aqui o nome do pessoal que se reúne eles têm áudio, eles botam gravadoras, tá todo mundo parado ali, mentalizando o que eles querem ouvir, com alguém que eles querem se comunicar. E aí depois de um tempo, o cara pega aquilo que foi gravado e transcreve, que ele fica, às vezes ele só pega um chiado, mas no chiado ele pega às vezes umas frases, e aí às vezes aquela frase eles botam na sala, e aí aquela frase alguém se identifica, e aquele corte do áudio é dado para a pessoa, porque a pessoa acha, ela acredita que é para ela. Até procurar o nome, já viu isso? Não. Vou achar aqui. Mas tem um filme que várias fala disso. Manifestações Bem antigo. espirituais, mas antes de Esse jogo do copo, né? Ele existe até hoje, é feito esse jogo do copo? Esse jogo do copo, não façam isso em casa, não recomendo que façam. Existe sim, pode. É que quando a gente se propõe a fazer um encontro com um plano espiritual, esse encontro pode acontecer. E esse encontro pode ser com espíritos de uma legião de espíritos inferiores que vem para ficar, que vem porque o sentido da presença de um espírito obsediando a vida de alguém, quase sempre ele vem de um sentimento de tristeza, de dor ou de vingança que ele quer compartilhar com alguém. Ele está sofrendo e ele quer que outras pessoas sofram com ele. Quando se faz um jogo do copo, você abre a porta para qualquer espírito responder. São pessoas que estão se concentrando para fazer perguntas para não se sabe quem. E elas abrem uma frequência que encontra algum espírito.
E esse caminho nessa frequência seria a mesma coisa que uma sintonia de rádio. Eu quero ouvir a rádio de nome tal, a frequência dela é 97 ponto alguma coisa, eu vou lá e coloco essa frequência e eu vou ouvir essa rádio. O mundo espiritual é exatamente dessa mesma forma. Se eu abro essa frequência para pegar qualquer rádio vai pegar. Na sua opinião, ou se de fato se deu-se dessa forma, vou perguntar porque você, acredito que já leu algum livro de Allan Kardec, né? Como é que foi feito essa decodificação? Não foi através do jogo de copo ou foi pessoas que baixavam alguma entidade? Quando Allan Kardec conheceu o Espiritismo, ele foi apresentado já a médiuns que recebiam essas mensagens. Então, o que ele colocava no livro eram médiuns que organizou isso e fez perguntas e obteve respostas desses médiuns. Não era uma pessoa só, eram vários. Ele fazia a mesma pergunta para 4, 5 e essas pessoas médiuns, e elas davam a mesma resposta. Não estavam juntos, uma não sabia a resposta da outra. Não, ele mesmo teve uma experiência que fez com que ele quisesse e se interessasse pelo Espiritismo. Foi uma coisa que era íntima entre ele e a esposa dele, uma coisa que eles haviam conversado, que quando foi falado para ele como resposta à pergunta que ele tinha feito à esposa, ele entendeu que ninguém podia saber daquilo. Somente se fosse de fato alguém que estivesse realmente escutou e deu a resposta da pergunta que ele havia feito. Então aí ele passou a entender que existia alguma coisa além do corpo, que nenhuma daquelas pessoas estava junto com ele, só a esposa. No Espiritismo, o que pode ter alma, no caso? Seria somente humanos? Ou animais também poderiam ter almas, ou florestas, sei lá, árvores, vegetação? Animais em outros níveis. O que seriam outros níveis? Níveis inferiores ao do humano. Eles não têm a mesma percepção e a mesma inteligência do ser humano. Mas dentro do mundo animal existe, da mesma maneira que existe no mundo humano, vários níveis de evolução. Uma pessoa que está evoluindo nesse mundo, né, que agiu bem, agiu corretamente, ela poderia vir no animal ou não? Não, isso não acontece. Então é um nível inferior, então. Exatamente. Então se alguém agiu mal, poderia vir no inseto, no animal, ou inseto não? Não, o homem reencarna como homem. E animais reencarnam como animais. Dentro da classe de espíritos, alguns animais vão obter uma personalidade, uma separação desse espírito coletivo. Porque a gente encontra essa personalidade até inclusive nos nossos animais domésticos. Mas em algum momento eles vão conseguir se tornar humano ou nunca? Talvez, depois de muitas existências, eles podem evoluir para uma categoria que a gente não conhece ainda. O que seriam eles, então? É só para ajudar a formação dos espíritos humanos? Eles ajudam e servem aos humanos. Uma base, um exército? Ajudam e servem. Um cachorro que a gente hoje tem ele domesticado, e nem sempre ele foi assim, ele já foi selvagem. Com a evolução dele como animal, ele conseguiu, através da domesticação, conseguiu encontrar no homem o refúgio, encontrar no homem o carinho. Ele encontrou vários fatores que só existem na espécie humana, no espírito humano. E isso colocou ele num patamar diferente espiritual de outros animais que ainda são selvagens. O cachorro, ele vive pouco, pelo tamanho que ele tem, ele vive pouco, mas ele ama incondicionalmente o dono dele. Pode surrar ele, maltratar ele, chamar, ele vem e ele atende e ele faz carinho e ele fica, tá tudo bem. Então esse sentimento que ele possui não é aquele sentimento selvagem. Ele já evoluiu, ele abandonou já. Esse sentimento selvagem era tirado de um lugar onde era um espírito coletivo, encarna, sem nada de sentimento. Só atende ao instinto. Se alimentar e sobreviver. Procriar
se alimentar, sobreviver. Criar, se alimentar, sobreviver. Hoje não é mais assim. Hoje ele já atingiu uma evolução espiritual dentro do espírito animal, que ele consegue já se destacar com alguma personalidade. Tem cachorro que só falta falar. E ele tenta se reencarnar novamente com o seu próprio dono ou ele procura outros? Isso não está a critério dele. Ele vai depender de vários fatores, assim como o ser humano. E no espiritismo, os livros do Allan Kardec tratavam desse assunto também, dos animais? Trata de tudo. Animais, insetos, por exemplo, eles ficam nesse ciclo de ida e volta, porque o ciclo de vida deles é curto, é como se eles pertencessem a um oceano, se destaca para viver e volta para o oceano. Se destaca para viver e volta para o oceano. São espíritos coletivos, eles ainda não têm esse sentido de evolução. Tu sabe dizer se um cachorro ele não for um bom cachorro, alguma coisa acontece com ele? Se existe uma forma dele não ser um bom cachorro? Rasgou todas as folhas do cara, rasgou as toalhas, a boca assada. Mas é dentro da infantilidade espiritual dele. A criança também faz esse tipo de coisa, porque ela ainda não está preparada, ela não sabe nem o que está fazendo. Eu imagino que no sentido do cachorro, enquanto vivo, encarnado, no corpo, o cachorro faz esse tipo de coisa para chamar a atenção do dono, para atender algum outro instinto que ainda é latente nele. Eu preciso cavocar, eu preciso roer, eu preciso fazer bagunça. É a personalidade do cachorro. Mas a gente vê que tem cachorro que é mais cruel que o outro, ele é menos obediente que o outro, assim como o ser humano. O cachorro que mata gato, ele vai ter que vir várias vezes para... É porque ainda o instinto dele ainda está forte, porque quando o cachorro ele é criado junto com o gato, dificilmente ele vai fazer isso. Mas o cachorro, ele matar uma caça, ele seria uma coisa errada para ele ou não teria nada a ver? Instinto. Se ele está indo atrás de alimento, é instinto. Quer ver uma coisa por essa lógica? Se tem uma sequência de evolução que ele vai ficando mais domesticado, mais amoroso, tem algumas raças que não são. Tem umas raças que são mais violentas mesmo, né? Principalmente essas raças que foram cruzadas pelo homem, né? E é cachorro feito em laboratório, cruzamento de laboratório. Esses aí, Doberman, Rottweiler, Pitbull, são tudo cruzamentos que foram feitos em laboratório. Por essa lógica, e aí eles seriam mais evoluídos. Exatamente. Ele tem umas atribuições que eles colocaram na genética. Ele é o que mais ajuda. O Golden é o que mais ajuda. Todo mundo considera ele como o melhor companheiro de deficientes e tal. Né? Porque ele é muito obediente, ele aprende e ele gosta de ajudar, de fazer 10 tarefas para ele. Ele quer fazer. Eu li alguma vez, eu escutei, né, que o próprio Espiritismo acredita em Jesus, né? O que seria Jesus dentro do Espiritismo? Jesus é o mestre, é o responsável pelo nosso universo, aquilo que a gente conhece como vida. É o exemplo a ser seguido, é onde a gente deveria chegar como ser humano. E por que o Espiritismo não começou por Jesus? Os Espíritos não escolheram Jesus para fundar, para esclarecer o Espiritismo? Os Espíritos... Passou 18 séculos apóstolos para escolher Os Espíritos sempre existiram, desde a eternidade. Eles sempre existiram. Mas acontece que a gente precisa levar Jesus à época que ele veio. Quando ele veio, o que prevalecia era o judaísmo e as religiões politeístas. Tu acha que ele tinha conhecimento que existia espírito? Tem, claro, ele foi um que praticou várias obsessões, usou demônios. Os demônios seriam espíritos? Demônios seriam espíritos. Então o Espiritismo não acredita, vamos dizer assim, demônios e anjos, seriam menos evoluídos e mais evoluídos. Esses são os nomes de convenção. Só um nome mesmo. Todos nós temos aquilo que a gente conhece como anjo guardião. Cada um tem um espírito evoluído, que é responsável para ajudar na nossa evolução.
ele nunca abandona, por toda a existência aqui na Terra. Então, os demônios colocados aí, está me perguntando se os espíritos inferiores são demônios. Isso é uma nomenclatura, é uma convenção que foi dada, mas na verdade são espíritos que querem ainda viver no mundo inferior. São espíritos desencarnados, assim como a gente é encarnado aqui, segue vivendo aquele estilo de vida no mundo espiritual, sofrendo por isso, não se arrependendo e continuando praticando esse apego ao material, esse apego às coisas que não são coisas que vão fazer com que a gente evolua. Se tu pegasse um cara que no século passado cometeu o João cometeu um homicídio contra José. O José morreu indignado. Aí o José não aceitou a morte e agora ele viu que João renasceu. E José ainda, o assassinado, continua no espiritual. Ele enxerga o cara que assassinou ele da mesma forma como ele enxergava naquela época. Aí agora esse cara ele tá aqui, quer atrapalhar a vida do cara que ele assassinou ele. Dependendo da religião, vai chamar esse cara de demônio. Não é? Sim, ele vai ser, entre aspas, o demônio na vida dessa pessoa. Mas não necessariamente precisa ter essa identificação. Alguém pode chamar ele pode acontecer de várias formas. Aí eu volto na história da frequência espiritual. A frequência espiritual, se a gente permite, ele se comunica, ele interfere. Um espírito inferior não consegue contato com alguém que está numa vibração alta, que está próximo a um espírito elevado. E aí é praticando a caridade, fazendo coisas boas, sendo um bom filho, sendo um bom marido, sendo um bom amigo. Isso é a prática, na prática, o que é estar num nível vibratório elevado. Então, isso impede, se tu está num nível vibratório elevado, que é bem fácil sair. Pode estar tudo bem e acontecer alguma coisa e o teu nível vibratório desce na hora. Bateu o dedo naquilo. Ficou com raiva, ficou irado, brigou, fez qualquer coisa, já desceu. Quando desce, abre o canal para a sugestão espiritual de alguém que diz, vai, faça. Como se fosse um elevador, esse é o elevador que os caras estão falando. Porque aí, quando eu estou num nível vibratório bom, alto, eu estou comunicando com o espírito superior, estou ouvindo a sugestão dele e estou aprendendo com ele. Se ele disser para mim, não ultrapassa agora porque tu está numa curva, eu vou ouvir ele sussurrando. Se eu tiver num nível vibratório inferior, se eu estiver brigando com alguém, fazendo qualquer coisa, colocando a minha vida e a vida das outras pessoas em risco, e fazer isso mesmo assim, é porque eu não estou nesse nível vibratório. Aí ele está gritando para mim não fazer e eu não escuto. E o espírito inferior está sussurrando e eu estou ouvindo ele. O espírito ele só se comunica sussurrando, dando ideias no caso, ou ele se comunica possuindo uma pessoa. Ele pode possuir uma pessoa e movimentar perna e mão, braço? Não, possuir não é dessa forma como a gente vê em filmes. É a aproximação que eu estou falando. Essas possessões que... Ele sugere, ele interfere nas decisões assim, mentalmente se aproximando da pessoa e conseguindo esse contato. Ele entrar e fazer coisas, matar alguém, essas coisas, não. Só a interferência é assim, ele se aproxima da pessoa e sugere tudo para ela. Praticamente ele toma conta da vida dessa pessoa nas decisões erradas que ela vai tomar. Essas pessoas, então, que às vezes acontecem de estarem possuídas, dobrar a força, por exemplo, uma mulher fraca, dobrar a força de 3, 4 anos não conseguir segurar e ter uma voz masculina e dizer que está possuída, isso aí não acontece, então, no espiritismo? No espiritismo não, as manifestações são todas assim. Eles vão se comunicar, eles podem chegar no médium e dizer eu quero destruir essa pessoa, quero fazer isso, quero fazer aquilo, escrever. Possessão do espiritismo não existe.
Não, ela pode existir, mas é no nível de interferência direta do espírito. É essa a sugestão que eu estou falando. Sugestão, seria só sugestão. A possessão para o católico é aquela possessão do exorcista. Exatamente, que é um demônio que desce no corpo de uma pessoa, enquanto ele está ali, aonde foi parar o espírito? Cara, mas olha que interessante, cara. Na visão do católico, não ocupam o mesmo espaço. Na visão do católico, ele chama aquilo lá de possessão demoníaca e vai fazer um exorcismo. Então, na visão do espiritismo, que tu acredita, é o daquela forma lá, não é nenhum nem outro, não é um demônio, e também a pessoa não está possuída, porque não poderia... Dentro das categorias de... Não existe poderia. Não existe exorcismo, não está tirando ninguém de dentro. Porque assim... Pode estar afastando quem está dando mau conselho, mas... Porque assim, ó, o que seria, aí, teoricamente... Vai enxergar o que ele está procurando, se ele não vê que a pessoa está possuída. Eu posso só teorizar sobre exorcismo, porque eu não sou E exorcista. teoricamente a pessoa está praticando um teatro. Mas vamos supor que o exorcismo seja o seguinte: alguém tem um demônio no corpo, vem alguém preparado, um padre, sei lá, e expulsa do corpo da pessoa. O espírito da pessoa estava onde? A primeira pergunta é onde estava o espírito da pessoa. A segunda pergunta, para onde foi esse espírito? O que o espiritismo diz? Que a gente não deve odiar esses espíritos que nos atormentam. A gente tem que buscar entender qual é o problema deles e por que essa ligação. Isso vem de Jesus, esse pensamento de não odiar o inimigo. Mas não os espíritos. Vira como demônio, porque tem existe uma passagem na Bíblia em que ele fala com eles que quem sois vós, né? Eu não sei a palavra certa, mas é uma legião. Por isso os apóstolos não conseguiam exorcizar, porque não era um só, era uma legião. E ele tirou essa legião e quando eles viram que era Jesus, pediram: ó, não nos mande para o abismo. O que é o abismo? Nos mande para aqueles porcos que estão passando ali. E Jesus compadeceu mesmo, sabendo que eram demônios, e largou aqueles espíritos nos corpos daqueles corpos. Eles se precipitaram na água e morreram todos. Tem história de que o pessoal perguntou para ele por que eles não conseguiram exorcizar Jesus. Jesus falou: pouca fé. Acontece que a gente tem que não somente libertar essa pessoa que está sendo obsidiada por esse espírito ou por essa legião, como também ajudar aquele que está ali provocando isso. Eu não posso libertar um e abandonar esse espírito para ele fazer isso de novo. Eu tenho que buscar recursos espirituais para esse espírito abandonar esse método. Ele precisa ser tratado também, não somente a pessoa que está passando por isso. Lembra do filme do Chico Xavier, que tem a passagem que a irmã dele está sendo possuída? Lá no começo do filme. Eu não assisti esse filme. Não viu? Não. Tem uma cena lá que a irmã dele está sendo possuída e manda chamar ele. Quando ele chega, ela está se contorcendo toda. E aí ele vai no ouvido, tá toda a família na volta, ele vai no ouvido da irmã dele e fala assim: perdoa ela. Perdoa ela. Não sei que ódio que ele vai, perdoa ela. Vai fazendo carinho. No filme, não sei como é que foi, né? No filme ela vai acalmando o espírito e ir embora. Mas vai como tu falou, ele não brigou, ele conversou, ele entendeu. É alguém que é um problema entre aqueles dois ali. Existe o livre-arbítrio mesmo quando a gente está desencarnado. A gente aqui é livre para fazer qualquer coisa, boa ou ruim. Justamente eu gostaria de perguntar sobre o livre-arbítrio ou o destino. Se existe o livre-arbítrio ou o destino, ou se existir uma questão de lógica, né? Se existir um destino, se uma pessoa está destinada, não pode existir livre-arbítrio. Se a pessoa está destinada a fazer uma coisa, ela não tem livre-arbítrio. Agora, se ela tiver livre-arbítrio para poder escolher, se ela tiver, é uma questão de lógica, entendeu? A lógica diz ou uma coisa ou outra. Se tu está destinado a fazer uma coisa, tu não tem como pensar em não fazer. Tu não tem dor nem culpa. Tu está destinado. Isso é uma questão de lógica, entendeu? Ou é livre-arbítrio ou destino. O que tu me diria, baseado no teu conhecimento, né, na tua lógica, que seria o espiritismo? Funciona no espiritismo um destino, a pessoa está destinada a fazer tal coisa, ou ela tem um livre-arbítrio? Como funciona o espiritismo? Tem o livre-arbítrio, tem coisas que são destinadas. Explico.
Deus é justo. E nada passa pela justiça de Deus. Nada. Exatamente. Tudo que tu pode imaginar, que eu posso imaginar, tudo vai ser reparado. Se eu causo um dano grande na vida de alguém, seja um dano físico, seja um dano moral, seja um dano material, que prejudicou a evolução dessa pessoa, em algum momento, ou nessa existência, ou na próxima que virá, eu vou ter que reparar isso aí. Porque não tem como fugir da justiça de Deus. Então, no Espiritismo, existe o livre-arbítrio, existe o destino, É o karma. e existe uma justiça, né? Ainda tem que ser feita a justiça. A justiça... Não basta que a pessoa venha uma forma, vamos dizer assim, às vezes, o doente, o deficiente, não. O cara ainda tem que reparar, ainda não basta o nível que a pessoa vai ganhar. Mas uma das formas que acontece para essa reparação é exatamente isso que tu falou. É a questão de limitação física, é a questão de perdas, uma existência, a pessoa usou mal os dois braços e na outra pode vir sem. Vou te dar um exemplo então. Nessa existência eu fiz um negócio contigo, um negócio jurídico, onde eu negociei a tua casa. Te vendei vários cheques, fui morar lá, não te paguei, esse cheque voltava todo sem fundo, e eu peguei e vendi a tua casa para outra pessoa. E tu entrou na justiça, a pessoa demorou muito tempo, a pessoa já estava 5 anos ali, fez uso capião, e tu não conseguiu mais rever a tua casa. Tá? E eu te logrei, sendo que eu me aproveitei de ti, não paguei tudo, paguei só as primeiras. Ele ficou sem casa e sem dinheiro. Sem casa, sem dinheiro. Nós falecemos, na próxima existência, como é que eu vou reparar isso aí para ti? A pessoa que fez esse dano. Perguntando a pessoa que fez. Ou, não a pessoa que Seria eu. Tá. Não precisa ser eu. A pessoa que fez esse dano pode passar uma existência toda de 50, 60, 70 anos sem ter um teto para colocar em cima da cabeça. Mas não foi feita uma reparação. Não foi feita uma reparação para ti. Ela não pegou e te deu uma casa e essa reparação eu não disse que tinha que ser direta. Ela vai acontecer. Cada um recebe aquilo que merece. Uma das coisas mais importantes que tem, na minha visão, no Espiritismo, é o merecimento. Se eu estou passando por alguma dificuldade, é grande a possibilidade, eu diria que quase que 100%, de eu ser responsável por isso. Está acontecendo comigo. Um exemplo é que a gente está indo muito para o lado material da coisa, que é perder o patrimônio. Mas isso envolve mais coisa além do patrimônio. Essa dívida, ela também é moral. Ela também, além de ser material, ela também é moral. E para Deus, acredito eu, que o mais importante não é a questão material. Essa questão material nós precisamos só enquanto estamos aqui. No mundo espiritual nós não vamos precisar. Caixão não tem gaveta. A gente leva o que a gente foi durante a existência. Então, é muito bom a gente ter 1, 2, 3 casas para vender, para alugar ou para fazer qualquer coisa. Se perder uma, é ruim, perder, prejuízo e patrimônio. Mas não é isso que faz a diferença. A pessoa que causou o dano, existem várias possibilidades aí. E se esse negócio foi abusivo, e se esse negócio, esse prejuízo, essa pessoa que foi lograda, já logrou 10 atrás lá, para conseguir essa casa. Então existe sempre um contexto, não é num ponto específico, ele é um contexto, é a trajetória, é a história de cada um que vai determinar. Então, aquele cara que seria o caloteiro, às vezes ele foi só um meio para chegar no destino que aquela pessoa tinha que A gente não pode ser definitivo quanto a isso, mas seria isso que eu queria dizer. A gente não pode ser definitivo. Existem pessoas que realmente passam fazendo negócios ruins e logrando um ou outro, e a gente fica se perguntando como é que não acontece nada com essa pessoa. Mas essa questão
não nos pertence. Mas nessa vida, assim, então se alguém faz alguma coisa muito, muito errada, né? O cara cortou o braço de outro lá numa briga, facão lá no boteco, encheu os guardanapos, bebeu, pegou um facão dele, foi buscar em casa, voltou lá, pegou o outro embriagado, cortou o braço do cara. E depois foi lá e matou outra pessoa. E essa pessoa, ele vai pagar, ele poderá pagar ainda nessa vida, ficar doente, ou é necessariamente nessa vida, ou necessariamente uma pós-vida? Não, para isso não tem uma regra, mas muita coisa acontece nessa própria existência. Muitas vezes a força divina é exatamente nessa existência. Outros fatos... O fato dele ir preso, dele receber o julgamento mas não é dos só homens, isso. Atenua alguma coisa ou não? Não é só isso. Ou não atenua nada para ele? Precisa do arrependimento, precisa da reparação. Então ele pode ficar preso aqui, sei lá, tempo máximo permitido pela nossa lei, dependendo do país. Tu acredita que atenuou alguma coisa? Essa prisão é para o mundo material. Deixa eu falar um negócio. Essa prisão de 20 anos é para o mundo material. A responsabilização para sempre. Deixa eu dar um exemplo do que vocês dois estão falando. Ele quer dizer que a prisão aqui ela vai atenuar, e ele está falando que, pelo que ele acredita, Deus é justo. Não adianta tu enfiar a cabeça no buraco por 10 anos que tu vai estar perdoado. Não, ele tem que reparar esse dano que ele causou com uma pessoa. Para Deus, então, ele só repararia se ele realmente reparasse. E ele precisa se curar da ferida. Ele fez um mal em alguém, mas na verdade ele abriu uma dívida para ele. E se ele fez um mal para determinada pessoa, né? Sei lá, assaltou alguém, matou... Se na prisão ele aprender... E se ele se arrependeu? Esse arrependimento vem seguido de reparação. Não basta só se arrepender também. Ele vai ter que nascer numa outra existência, sofrer um pouco. Não quer dizer que ele vai ter que sofrer. Quer dizer que ele tem que reparar, ele tem que consertar esse desvio dele como ser espiritual. Ele vai ter que reparar, ele vai ter sofrimento, ele vai ter que ajudar essa pessoa de alguma forma lá no plano espiritual ou aqui na Terra, porque as posições elas vão se invertendo de acordo com o merecimento de cada um. Talvez eles tenham se encontrado, tiveram essa briga, esse exemplo que tu deu. Já essa briga não é de agora, essa briga já vem de anos. É um Hitler se encontrando com o Churchill. E aí? Só que eles estão em outra existência, eles não lembram. Uma vez eu vi um exemplo E básico. isso aí, os dois têm que estar reparando. Os dois vão ter que arrumar. Sabe aquela pessoa que quando tu nunca viu, mas... Cara, eu não gosto daquele cara ali. Às vezes pode ser Acontece direto. Tu viu uma cara que tu deixou de pagar na outra vez? A gente pode imaginar que o mundo espiritual ele é muito parecido com o nosso mundo material, com a diferença de que lá é real. Lá não tem como enganar. Lá não tem mentirinha. Vamos dizer, mentiu, tu mudou de cor. Não tem WhatsApp para dizer, agora não posso que eu estou numa reunião. O cara está em casa almoçando. Não tem. Lá é real, é a diferença. Mas o funcionamento de ciclos de envolvimento, de afinidade, bom ou mal, é mais ou menos a mesma coisa. As famílias, elas se encontram e estão sempre mudando. Um pouco está encarnado, um pouco está desencarnado. A gente vai para lá e se reencontra com pessoas que foram primeiro. Daqui a pouco essa pessoa volta, a gente fica. E assim vai de acordo com a evolução de cada um. Tem aquela história que a mesma família pode ficar gerações por gerações só trocando de posição, né? Sim. E as amizades da mesma maneira. O cara tenta sempre se reencarnar com as mesmas amizades? Seriam as mesmas pessoas? Se não for uma punição, entre aspas, né? De ter que haver uma separação. Entendeu? Um pai mata um filho nessa encarnação. Aí ele vai pra lá e descobre que aquele filho era o pai dele, ou era o irmão dele, ou era a esposa que ele amava. E aí agora tudo que ele quer é ficar junto. Tudo que ele quer é ficar junto. Não. Aí essa saudade. Aí ele vai reencarnar lá no Japão e Ele vai sentir a falta a vida toda. A vida toda vai sentir esse peso. Então, no catolicismo, né?
um ramo do catolicismo acredita que a pessoa morre e não tem alma. A alma, quando a pessoa vier para ressuscitar, quando Jesus Cristo, nos últimos dias, vier para ressuscitar, vai chamar aqueles que estão vivos, né? Começar a desaparecer pessoas, né? Chamar aqueles que estão vivos e vai ressuscitar aqueles que estão mortos. Então o morto estaria dormindo, então, né? O morto estaria dormindo. Ele precisa do corpo para ser ressuscitado. E essa é uma vertente do catolicismo que é defendido pela Bíblia, né? Esse é o clássico? É o clássico, que a pessoa tá morta ali, mesmo que tu cremou o corpo, é a regra. Vai renascer o corpo de novo. E daí Por isso que eles não fazem cremação. Porque não existe eu conheço uma que não quer cremar. Mas não existe como tu ressuscitar sem teu corpo. Entendeu? Então tu vai ser julgado por uma vida só. Tu foi bom ou mal naquela vida, independente se tu está na época das cavernas, que não tinha tecnologia, foi bom ou mal, tu está vivendo agora na época da tecnologia, foi bom ou mal, tu morreu, ou tu está vivo no último dia, quando Jesus Cristo vier, os 4 anjos do Apocalipse, quando vier Jesus, quem estiver vivo, ele vai levar para algum lugar e vai ressuscitar quem está morto, e ali já vai ser julgado, né? Os que foram bons, vão com ele para a cidade que Deus preparou, e lá tem muitos morados, e os que foram maus vão para o inferno. E ali vai ser... Eles não estariam lá agora. Essa é uma vertente. Iriam quando Jesus voltasse. Quando Jesus voltasse. A outra vertente que tu morre e tu vai para o céu ou para o inferno. Né? E Jesus usa de certa forma, ele fala no Espírito, ele usa essa analogia, né? Ou tu vai para o céu ou para o inferno. No inferno, no céu, quem tem a chave do céu seria São Pedro, né? Pedro, serás a pedra, fundei minha igreja. Então, eu não sei porque os católicos veem que quem diz que quem tem a chave dos portões do céu seria São Pedro. Não sei se não tem uma fala de Jesus. Se estamos errados, mas é uma vertente, né? Então a pessoa morre, ela vai ser julgada, não sei de que forma, ou ela vai para o céu ou vai para o inferno. E tem mais um plano espiritual que seria um limbo, ela não sabe bem daquele lado, purgatório. Ela fica ali, ela não pode ir para o céu e não merece ir para o inferno. E ela fica um pouco ali esperando, né, talvez sofrendo um pouco, acompanhando a família, até ela se achar apta, ou até que ela seja... Tu quer linkar isso com o Espiritismo? Quero linkar. Até que ela possa ir para o céu. Em algum momento ela vai ir, ela está no limbo. Se ela tivesse destinado ao inferno, já tinha ido. Então foi dada uma chance dela ficar nesse limbo ali, né? E ela se lembra, né? Está no limbo, ela se lembra do que fez de certo e errado. Né? Ela acompanha o conhecimento dela. Eu gostaria de linkar isso aí com o Espiritismo. Estou sabendo que é diferente, né? Que a pessoa morre, a pessoa pode ficar um pouco aqui na Terra, acompanhando, como tu disse, seria uma espécie de um limbo, talvez isso aí. E ela, quando está acompanhando, assim, os espíritos inferiores estão na volta de alguém, tem alguma ideias erradas, e eles sabem o que estão fazendo, eles se lembram, se ele foi um violinista famoso, ele foi um pianista, ele foi um cientista, um grande físico, um matemático. Ele sabe fazer aquelas contas matemáticas, ele sabe fazer aquela física, ele se lembra ainda, mesmo ter sido mal, ele pode ser inferior, tendo um grande cérebro, ele é um grande cientista, e pode ser um espírito inferior, e ele se lembra, porque o principal nessa pergunta é o conhecimento. O conhecimento acompanha ele enquanto espírito, ou ele não sabe o que está fazendo, o conhecimento dele não acompanha ele? O conhecimento é individual. Cada um tem um nível de conhecimento e de habilidade, fica no espírito. Se ele era um grande matemático, ele sabe fazer matemática. Ele vai continuar sendo. O que acontece é que quando ele reencarna, ele tem isso adormecido no espírito dele, a não ser que ele possa, pela missão que ele veio fazer aqui, exercer isso de novo. Mas é dele, é do espírito esse conhecimento. Está com ele ali, em algum momento pode ser, ele fica em estado ali inacessível. Ele não pode usar. Se ele usou isso para fazer um mal, muito provavelmente vai ser impedido durante toda a existência. Vamos dizer assim, os médicos do nazismo. Olha, tinha toda aquela habilidade, aquele conhecimento, mas olha o que vocês fizeram. Mas assim, numa existência ele foi um grande físico, na outra ele foi um grande músico.
Como ele falou, se Na fez outra, bem. na outra ele teve o dom da oratória, foi um grande advogado. Em determinado momento ele foi, um carpinteiro, né? Ele faleceu aqui, ele se lembra de tudo que ele foi físico, músico, ele tem todo o conhecimento, a matemática, a música, como pintor. Ele lembra das vidas passadas. Ele como espírito, ele se lembra de tudo que ele estudou aqui. Todas as existências que ele teve, porque isso é individual. Toda a trajetória é individual. Só ficaria inacessível aqui. Enquanto está encarnado, quando está preso, isso aqui é uma prisão. E ele pode ser. O corpo físico é uma prisão. O estado natural, o estado normal é o estado espiritual. Nós viemos para cá para melhorar, para evoluir. E por isso nós precisamos aqui a gente acaba adquirindo novos conhecimentos. Eu fico pensando no exemplo dado pelo Lucas, né? Em que os médicos de Hitler, né? E que eram cientistas, né? Que fizeram por crueldade tremenda lá com os judeus, né? Eles testavam tudo que era tirava o braço, botava a perna no lugar do braço, botava o braço no lugar da perna. Testavam gêmeos para ver se fazia tudo com crueldade, né? Tendo todo aquele conhecimento. Como pode um espírito ele está no inferior, tendo tanto conhecimento científico? Existe essa... Pelo que ele falou, duas ideias são contrárias? Mas ele... pelo que ele falou, até aquele momento ele não tinha feito isso. Ele estava trazendo conhecimento que ele estava sendo uma boa pessoa. Vai lá, trabalha novamente lá, foi muito bem na última. E da mesma aí ele fez essa merda. Da mesma maneira que acontece com a gente, na história da curva, que eu te falei, não ultrapassa na curva, quando ele pensou e quando ele colocou em prática isso, ele foi advertido pelo espírito protetor dele, ele deu visão ao espírito inferior, aos espíritos inferiores. Porque esse tipo de ataque não é solitário. De ataque, ele é planejado. E é por muitas forças ocultas. É muito espírito inferior trabalhando para isso. Tu disse na época do quanto mais... falar no canal aqui para não fechar o canal de começo, né? E ali tu bota um pique, cortar na hora, se deixar sair... E voltando ao início da tua pergunta sobre o céu, o inferno e o purgatório, o que eu faço nessa visão com um bebê que nasceu e morreu um dia depois ou no mesmo dia? Coloca ele aonde? Ele vai ficar a eternidade esperando. Ele não fez nada, né? Nada. O que eu faço com uma pessoa que nasceu com alguma limitação física, ou visual, ou auditiva, e que nunca teve a mesma oportunidade de uma pessoa que não tem nenhuma limitação? Seria legal nós entrevistar um padre para ver, né? Porque eu sou católico, mas eu não eu só quero colocar sentido. Eu acredito que eles estão salvos, entendeu? Mas como é que ele vai se formar como pessoa, né? Como pessoa ele porque senão ele não teve o desenvolvimento dele como porque pessoa. Senão fica muito complicado ter essa salvação mágica sem ter merecimento. Quem a gente conhece nessa existência, qualquer um de nós aqui, que tenha alcançado nível próximo àquilo que Jesus indica a fazer? Quem a gente conhece? A gente conhece muita gente que pratica o erro, que é o pecado, que vai colocar a gente nessa posição. Quem coloca a gente numa posição de céu ou de inferno é o nosso pecado, certo? Nessa visão. Quem é que não comete esses pecados? Que a gente conhece, talvez, sei lá, não vou dar nomes aqui. Ninguém está capaz para ocupar nenhuma posição dessas que vai levar nós ao céu para falar com São Pedro, certo? Nessa visão. O que o Espiritismo diz sobre isso? Esse céu seria um lugar melhor, um lugar pleno, aonde a gente está com Jesus e com espíritos bons, é um lugar bom. O inferno é o oposto disso, certo? Esse inferno que é pregado nesse pensamento, ele tem um chefe, que a gente chama de diabo.
certo? E lá ninguém mais manda a não ser ele. Todos são submissos a ele. Então Deus cria um sistema que dá oportunidade para alguns, que tira completamente a possibilidade para outros de um ser que comanda tudo igualmente como ele. Aí não falha a justiça divina, mas não pode falhar, Deus é perfeito em tudo que faz. Se ele falhou, já não é mais perfeito. Então eu não encontro uma lógica muito eficiente para aceitar esse pensamento. Nada contra quem aceite, cada um tem a sua fé. Eu encontro uma lógica dizendo que eu vou ocupar um lugar que eu mereça ocupar. Mas não quer dizer que eternamente eu vou ficar nesse lugar se esse lugar for ruim. Eu posso fazer por merecer sair desse lugar e ir para um lugar melhor. E é isso que o Espiritismo fala. Quem está no inferno pode aprender lição que não adianta nada. Se a gente quiser seguir fazendo maldade, prejudicando pessoas, sendo ruim, cometendo as piores atrocidades, a gente vai conseguir fazer isso, se quiser fazer. Mas se um dia eu resolver que eu não quero mais fazer isso, eu vou reparar as atrocidades que eu fiz, seja em uma ou seja em 300 encarnações, mas eu vou ter que reparar para daí sair e ir para esse lugar que todo mundo tem direito. É democrático nesse sentido. Ele não tira a possibilidade de uma criança que está nascendo hoje, que está desencarnando daqui a 5 minutos, porque ela não tem lugar para ela. Ela só vai ficar, a gente não sabe onde é que vai ficar. E uma pessoa que viveu vegetando durante 30, 40 anos, não comete pecado. Por que eu sou beneficiado em não ter passado por isso? E ela está passando por isso? Parece que é maldade, né? Aí não seria justo. E aonde falta a justiça, Deus perde a perfeição. Isso não acontece, ele é justo em tudo. Ele é justo em tudo. Tudo é perfeito. Só que a gente se coloca no lugar que a gente merece. O que vocês acham? Vamos encerrar por hoje e permitir que o pessoal faça perguntas. Se o pessoal gostar, deixar o like, se inscrever. Podemos falar também de outros mundos, né? Universo paralelo. Universo paralelo. Tu entende alguma coisa para falar? Se existe no Espiritismo ou não? Existem outros mundos, para o Espiritismo existe. O universo, aquela teoria... Posso falar rapidamente de um exemplo, como foi povoada a nossa Terra. Mas segura para o próximo encontro, então, para nós vamos fazer mais perguntas aí para te responder. Eu acho que por hoje tá legal, né? Pessoal, aí deixa o like aí, se inscreva no nosso canal, nós estamos começando, esse é o nosso episódio piloto, né? E se vocês gostarem aí, deixa um comentário, né? Se alguém tiver também alguma pergunta, alguma resposta do que foi perguntado aqui, deixa nos comentários, que isso aí vai ajudar nossos vídeos a alcançar públicos maiores, nosso canal a crescer. E da minha parte, fico com Deus, muito obrigado. Então tá, aqui foi o piloto, foi um teste para ver como é que funciona esse formato de fazer um vídeo para a internet, conversando. Foi bem de última hora, tentar produzir um conteúdo que seja interessante, que não seja um conteúdo vazio, e pedir para o pessoal deixar comentário, pode um comentário legal, que vai também enriquecer para as próximas conversas que a gente tiver, imaginando que a gente possa trazer de repente um padre, um teólogo, alguém da Umbanda, que agora a gente já tem uma terra fértil para trabalhar. Ó, a gente já trouxe um conteúdo. E daí vão tentar cruzar, né? Nessa vez o Luciano foi nosso entrevistado, na próxima ele vai servir como entrevistador, e daí nós vamos sempre tentar cruzar um paralelo aí com outras religiões. Para quem não sabe, ele vai aparecer com certa frequência aí, eu acredito que 100% da frequência. O pessoal pode deixar nos comentários alguma história de fantasma. Todo mundo tem uma, eu tenho uma, não contei. Eu tenho uma que se eu contar, o pessoal vai dizer que é mentira. Então guarda pro próximo episódio aí, guarda. Vou dizer que é mentira. Luciano, muito obrigado pela entrevista.
Passa onde para assinar o cheque? Depois passa. Mas depois tu não explicou pra ele? Não, eu não expliquei pra ele que não vai ganhar nada. Deixando claro que toda fé é válida se for em busca do bem, se for em busca de Deus. Então, o Espiritismo, como vocês viram aqui, não chegou nenhum espírito aqui, não era uma sessão mediúnica, é um bate-papo sobre o Espiritismo. E eu não represento nenhuma casa espírita, eu conversei aqui de forma bastante informal. Baseado na tua experiência de vida. Na minha experiência e naquilo que eu acredito. Não quer dizer que eu esteja 100% certo, não quer dizer que o Espiritismo seja a única religião que valha no planeta. Então, fé, cada um tem a sua, busque a sua fé, busque Deus, que todos os bons espíritos nos orientem e nos ensinem para que no dia de amanhã a gente seja um ser humano melhor. Amém. Amém.